realmente não tinha, assim, visão de negócio, tinha uma visão um tanto quanto limitada. E aí comecei a atuar como gerente e a moça que atuava dentro da empresa dele, que ele tinha outra empresa de bateria automotiva, na área administrativa, saiu. E aí ele, Marina, você não quer atuar nessa área que é tão importante, né? E eu adorei, assim, essa área, porque eu tive uma visão de indicadores da área financeira, e, então eu fui conhecendo cada área, desde o estoque, a venda, a gerência, e foi muito rico essa jornada. Então eu comecei a ver que o objetivo realmente de uma empresa era gerar lucro, crescer, ter uma equipe boa, um atendimento de qualidade, já que o produto era muito bom. E comecei a investir o meu tempo em estudar sobre Google. Google, porque a gente anunciava um valor muito elevado e, assim, cada palavra-chave para a gente Que anunciar, bacana, né? e eu tinha que entender mais ou menos Estratégia atrás da estratégia se ali, né? realmente o que a gente estava pagando estava dando resultado, porque era complexo, né? O valor que a gente pagava, vamos conseguir melhorar isso. Não é só pagar para o marketing, mas poder acompanhar esse trabalho. E nessa eu comecei a ver a quantidade de ligações, quantidade de conversão diante da ligação, e a gente começou a gravar as ligações, né? E minha avó, na época, atuava na loja de bateria, e aí eu falei assim, gente, a gente precisa entender quem converte mais e tudo mais, quem tem uma boa capacidade para atuar na área, e entrei na época na Moai, no conselho, e aí Que comecei a bacana. estudar e não me identificava muito com essa área de administrativa, de número, de planilha, sabe? Eu tava num lugar legal, tava numa posição boa, mas em um conselho da Moai, uma pessoa falou assim, Marina, esse sonho de bateria é seu ou do seu pai? Aí eu, É, nossa, pergunta, né? realmente, minha vida que está sendo investida, né? Uhum. E aí eu vi que o meu negócio não eram baterias, eram pessoas. Então eu, algumas vezes até me incomodava, porque vinha um parente, mãe, que não gerava o melhor resultado, mas Por ser uma estava empresa ali por familiar, ser né? uma empresa familiar. Só que assim, como que eu vou cobrar algo que eu era familiar e eu estava ali dentro, né? Então eu falei, eu preciso sair daqui, já que eu acredito em negócios por meio de uma contratação, por mais seja familiar, mas que tenha uma boa análise. Comecei a estudar sobre o ser humano, entendi que o meu perfil comportamental ele não era um perfil mais analítico e por isso eu estava desmotivada ali naquela área administrativa. Uhum. Então não era a pessoa certa no lugar certo, por mais que tinha uma confiança na relação com meu pai, né? Que E top, aí né? ele me deu carta branca para eu conseguir atuar na minha área. Nessa época eu saí, uma das empresas que eu tinha duas empresas de sociedade com ele, uma na Asa Sul, outra Jardim Botânico, ele comprou. Comecei a fazer uma especialização na FGV, fiz também pedagogia para conseguir Entender melhorar ali, essa questão fazer. de oratória, de didática, de ensinar, e abri uma empresa inicialmente comigo e comecei a atender uma rede de franquias de hamburgueria aqui em Brasília. E assim, era para eu trabalhar de segunda a sexta, mas eu gostava tanto daquilo que eu fazia, eu acreditava tanto que eu ia às vezes de domingo a domingo, Eita, né? Tinha vaga, tinha que melhorar o processo, tinha que gerar uma comunicação boa por meio de um regimento interno. Então, quando eu vi que eu consegui melhorar o meu rendimento por meio de uma identificação, não só daquilo que eu sou, mas daquilo que eu acredito, eu acho que favoreceu para todas as partes, que assim. bacana, que bacana. Então, a Clima vem por meio disso. A ponto de você trabalhar domingo a domingo, porque não só para gerar o resultado, porque talvez você se sentia prazerosa daquilo ali, né? Você estava se permitindo se esticar também, né, Marina? Porque às vezes a gente está Tava encantada. porque às vezes a gente está ali no ambiente familiar, empreender, né, em empresas familiares, eu sei, é um desafio. Não que eu tinha família, né, de empreendedores, mas de que de prestar às vezes consultoria e treinamentos para empresas familiares, que ali você tem esse desafio, né, de separação, que sim, tem muitos que conseguem, mas outros não, então já é um desafio dentro disso e você realmente romper talvez com a cultura ali familiar e poder aceitar esse desafio de um novo, né? É. E não só essa cultura familiar, porque, querendo ou não, o filho respeita muito o pai. Então, até que entra a geração, né? Para eu querer já querendo inovar e ele já tem algo que já dava muito certo, acaba sendo, né?
muito diferente para ele, um conflito. Então, todo o tempo que a gente esteve, até hoje a nossa relação é muito boa mesmo. Ele continua ainda lá no negócio de bateria. Continua no Bacana. segmento de bateria, adora, né? É uma questão familiar, é um valor para ele, porque começou com meu avô, a loja de bateria, meu irmão tem loja de bateria, meu tio, enfim. É uma área que eu gosto muito, aprendi. Foi minha escola, né? Sim, A sim. faculdade trouxe a teoria, mas lá que. Marina hoje, mas também os aprendizados que você obteve lá, que hoje você consegue multiplicar nos seus clientes. Totalmente, porque quando a gente entra para a área de RH, é uma visão muito de pessoas, mas quando a gente entra para a gestão de pessoas, é um pouco diferente porque é mais vivo e a gente busca que seja algo mais estratégico e Uhum. principalmente direcionado ao objetivo do negócio. Então, aí vamos. O nosso público que nos acompanha aqui são pessoas, Marina, que talvez estão iniciando um empreendimento dele, alguns que já empreendem, mas que eles são mais técnicos, e pessoas que talvez ele não tem nem realmente ele não entende essa diferença do RH e da gestão de pessoas. Você pode trazer essa vivência aí só para a gente trazer essa contextualização para eles entenderem realmente? Claro. O RH nada mais é do que é um departamento, o departamento de recursos humanos. E isso lá atrás começou com a área de departamento pessoal, uma área muito burocrática, Sim. onde tinha muito a linha de produção, tinha que pagar o salário, contratar, as pessoas ficavam muito tempo na carreira. Então era uma área de regularização tributária, né, fiscal, de pagar ali o salário e se manter correto diante a lei, né? Sim, sim. Basicamente era isso. E aí ele foi evoluindo com essa questão da quantidade de empresas que foram abrindo. Então, a área de recursos humanos avançou muito. Dentro dela tem alguns subsistemas, como atração, seleção, contratação, treinamento, desenvolvimento, indicadores que são os KPIs, né? Clima organizacional. Tem dentro do RH um mundo a ser Mundo de RH, explorado. né? Entre isso, o DP. Sim. E também, olhando por fora, e o que é o dia a dia, é a gestão de pessoas, que é assim, quais são as ferramentas que o líder tem, os processos que a empresa consegue contribuir com a atuação do líder para que ele tenha uma gestão de pessoas eficiente, para que isso contribua também para o crescimento. É um pouco diferente do RH, porque o RH ele tem pilares, e a gestão de pessoas é no dia a dia, é na prática. É a otimização, né? A otimização. Eu trago, talvez a gente pode trazer uma visão, né? Que é as pessoas focada realmente na gestão e pessoas, que é o RH, e a gestão ela vai cuidar dos números, né? Dos processos. Então, é Exato, como que nós podemos melhorar tanto o processo com as pessoas que nós temos, exato. né? Então aí você traz essa unificação. Por que que eu pedi para a gente trazer essa contextualização? Porque tem gente que acha que o DP é o RH, Sim, sim, né? O muito DP, comum. né, é muito comum esse pessoal a ter essa visão, né? O DP ele cuida ali. E inclusive eu trabalhei na minha jornada lá atrás, eu conversei com o DP, né, de pagamento de Que é colaboradores, importante então, também, né? que é importante. Né? Não só para promover quem está dentro, mas para buscar avaliar as competências, não que ele ache interessante, mas que a empresa precisa. Legal. Então ele terceirizou e está buscando a Clima justamente para atuar com isso. Então eu percebo que realmente lá atrás o empresário contratava muito, era muito mais simples, e Uhum. hoje em dia quem é bom está trabalhando, né? Quem é bom já está no mercado, né? Quem é bom tá no mercado. E nem sempre aquele colaborador que indica o amigo ou um parente é o melhor para aquela vaga. Por mais que ele seja bom, talvez ele não seja o melhor naquela vaga. Igual eu, quando atuava no administrativo o dia inteiro em planilha. Eu tinha muito retrabalho por ter que ficar analisando detalhes, sendo que eu sou uma pessoa mais executora, dinâmica, comunicadora. Então, eu acredito que se a gente juntar o comportamento que a pessoa se identifica com a atuação que ela vai fazer, o desempenho é muito maior e a gente não tem que contratar dois para fazer o trabalho de um. E você consegue ser mais assertivo, né? Então a gente vê. Por que eu te perguntei isso, Marina? A gente vê um cenário, né? Então você traz essa recrutamento e seleção, você faz essa atração, e muitas vezes minha atuação já é quando a pessoa já está dentro, Legal. né? E assim, a gente faz tanto essa capacitação da liderança, quanto a capacitação também da equipe, claro, uma linguagem diferentes, né? Objetivos diferentes, mas hoje a gente vê esse desafio dessa atração, ou
o gestor ou empresário achar que as pessoas elas já vão vir prontas.